Como é que te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e antes das informações que são quentinhas, um recado especial para você. A 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo. A 1xBet é uma empresa global bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários outros clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E não tem aposta só em futebol não, tem esporte também. Então não perca tempo. Clique no link do comentário fixado aqui, se inscreva e utilize o meu código. Utilizando o meu código, que é o VNE, você terá depósito em dobro em seu primeiro depósito. Ou seja, depositou $50, no seu primeiro depósito você vai ter 100. Lembrando que o limite máximo desse bônus aí é de $200. Várias ligas já estão na linha da 1xBet, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, entre outras, galera. É só clicar lá e aproveitar. Utilizando o meu código, hein, galera, que é o VNE, você vai ter desconto no primeiro depósito. O primeiro depósito é em dobro. Depositou 50, você terá direito a 100. Agora, as informações, como eu disse para vocês, são quentinhas. Muita gente tem me perguntado aí, não só aqui no YouTube, também no Twitter, Instagram, o valor da multa rescisória de Rodrigo Muniz, jogador que tem se destacado com a camisa do Flamengo nas ausências de Pedro e Gabigol. Jogador jovem, 20 anos, tá, galera? Recentemente recebeu uma proposta do Genk da Bélgica. O Flamengo aceitou por 5 milhões de euros, mas quando o time belga fez a proposta salarial ao jogador, o jogador recusou. Nesse momento, negociação esfriou. O time belga tirou o time de campo, digamos assim, e está em busca de outros atletas, pelo menos foi o que disse oficialmente Dimitri Decondé, diretor da equipe belga. Eu fui apurar o valor da multa rescisória desse jogador que tem contrato com o Flamengo até maio de 2024. Muita gente me perguntou, eu fui apurar, não custa nada. Vamos lá, para o mercado do exterior, ou seja, qualquer clube do exterior que quiser Rodrigo Muniz pagar a multa rescisória de Rodrigo Muniz, o valor aí é de 50 milhões de euros, ou seja, mais de 300 milhões de reais. Para o mercado nacional, o clube brasileiro, a multa cai bastante. É de 42 milhões de reais para time brasileiro. E a multa nacional, galera, para vocês entenderem a diferença na cifra, mercado exterior euro e também mercado nacional real, a multa nacional é pela média salarial do contrato em vigência. Lembrando, galera, como eu já disse, o contrato dele vai até maio de 2024, mas no começo do ano, Flamengo e os empresários jogadores chegaram a negociar uma renovação de contrato. Na ocasião, o Flamengo não topou a contraproposta dos empresários do jogador e preferiu não renovar o contrato e, consequentemente, manteve o valor da multa rescisória para o mercado nacional baixo, porque o salário dele continua sendo patamar sub-20. Então, como eu já disse para vocês, a multa nacional é aplicada em cima de uma conta feita pelo salário dele atual. Como o salário dele é baixo, por cerca aí de 20 a 25 mil reais por mês, a multa rescisória dele para o mercado nacional é baixa também, 42 milhões de reais. Se a gente for fazer isso em euro, pela cotação atual, dá em torno aí de 6,8 milhões de euros. Claro, poucos clubes têm condições hoje no futebol brasileiro de exercer, de comprar o Rodrigo Muniz pagando a multa rescisória. Mas é um jogador jovem, 20 anos, tem um potencial absurdo, tem mostrado isso nas ausências de Gabigol e Pedro, então é muito bom o Flamengo abrir o olho, porque senão corre o risco de chegar um clube brasileiro aí e tentar a contratação dele pagando a multa rescisória. Lembrando que o Atlético Mineiro chegou a sondar o jogador no começo do ano, mas o Flamengo disse não, porque não negocia jogadores com clubes que vão brigar por títulos com o Flamengo durante a temporada 2021. E o Atlético Mineiro é um deles, então o Flamengo fechou a porta para o Atlético Mineiro. E a negociação que o Galo queria era por empréstimo, tá, galera? Então essas são as informações sobre o Rodrigo Muniz, a multa rescisória. 50 milhões de euros para o mercado exterior e 42 milhões de reais para o mercado nacional, galera. Agora, Gabigol, muita gente me perguntando sobre Gabigol. Vene, Gabigol vai ser punido ou não vai? Já adianto para vocês, Gabigol será punido. Por que ainda não foi? A resposta é simples. O Flamengo, a diretoria do Flamengo, aguarda o retorno de Gabigol, que está servindo a seleção brasileira durante a Copa América, para conversar com o jogador. Isso ainda não foi feito porque ele viajou com a seleção brasileira, está servindo a seleção brasileira, então eles ainda não conversaram.
Por que o Flamengo ainda não aplicou essa multa, essa punição ao jogador? Porque o Flamengo quer conversar com o jogador pessoalmente, na figura do Marcos Braz. O Marcos Braz assumiu essa responsabilidade, tal como fez o vice-presidente de futebol nas situações envolvendo Léo Pereira, que foi visto numa festa noturna e no dia seguinte faltou ao treino, e Michael, que recentemente perdeu um treino alegando voo, porque perdeu o voo e, consequentemente, faltou ao treino. Então, nesses dois casos, Marcos Braz assumiu a responsabilidade e aplicou multa nesses dois jogadores. No caso do Gabigol, ele vai fazer a mesma coisa. Porém, ele quer conversar pessoalmente com o jogador, porque o jogador vai explicar o que aconteceu. Tem lá as suas razões. Quer ver a palavra utilizada pela pessoa que falou comigo aqui? Ele disse o seguinte: parece que o Gabigol tem argumentos. Só depois da apresentação dele ao Flamengo que o Marcos Braz irá conversar com o Gabigol. Então, depois dessa conversa entre Marcos Braz e Gabigol, a multa, a punição a Gabigol será aplicada. Quando isso vai acontecer, depende da seleção brasileira. Ou seja, se a seleção brasileira for eliminada antes do dia 10 de julho, que é a data final aí, o dia da final da Copa América, antes disso o Flamengo e Gabigol irão resolver essa situação. Fato é que, respondendo de uma forma sucinta para vocês, o Gabigol sim será punido pela direção do Flamengo. O tratamento com ele vai ser o mesmo com os demais. Não é porque ele é chamado de ídolo pela torcida rubro-negra que o tratamento dele vai ser diferente. Não, muito pelo contrário. Vai ser o mesmo como foi com os demais jogadores. Será feito algo pela diretoria do Flamengo. Ele será punido, ele será multado. Mas antes o Flamengo quer ouvir os argumentos do Gabigol para entender por que o jogador não se apresentou à comissão técnica lá em Curitiba depois do jogo contra o Paraguai, se não me engano, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, quando ele serviu a seleção brasileira. Então, Gabigol será sim punido. Outra situação envolvendo a seleção brasileira aqui, Pedro. Muita gente me pergunta, Vini, o Pedro, o Flamengo vai liberar o Pedro? Olha, o Flamengo ainda não bateu o martelo sobre isso. A verdade é essa. Está ganhando tempo, espera a convocação na quinta-feira. Existe a previsão que os jogadores convocados para a seleção olímpica têm que se apresentar no dia 1º de julho ao técnico Jardine. Então, assim, a convocação é nessa quinta-feira, então o Flamengo vai esperar a convocação, Pedro sendo convocado, o que é bem provável, a verdade é essa, e aí o Flamengo vai decidir o que fazer. Obviamente que o interesse do jogador também vai ser colocado à mesa, porque o jogador, assim, todo jogador quer servir a seleção brasileira. É claro, se o Pedro chegar para o Flamengo e falar, olha, Flamengo, conversa com a CBF, porque eu não desejo servir a seleção brasileira durante as Olimpíadas, eu quero ficar aqui ao Flamengo, em ter um momento complicado do Flamengo, durante esse período de convocações, e quero ficar servindo ao Flamengo ao invés da seleção. Aí, obviamente, que o Flamengo vai solicitar o pedido e não vai liberar o jogador. Mas, assim, o desejo do jogador muitas vezes é servir a seleção brasileira. E isso tudo vai ser colocado à mesa, mas o Flamengo ainda não bateu o martelo, o Flamengo tem o direito de não liberar o jogador. E, assim, se vocês me perguntarem, Vini, o Flamengo vai liberar? Não posso dizer que sim. Vini, o Flamengo não vai liberar? Eu também não posso dizer que sim. Todas as possibilidades estão na mesa. O Flamengo ainda não bateu o martelo e vou te falar, pela resposta do BAP, recentemente eu entrevistei ele aqui no canal e perguntei sobre isso, se eles iam liberar jogadores ou não. Ele não cravou nada. Então, assim, eles estudam todas as possibilidades. Então, respondendo de forma sucinta novamente para vocês, existe a chance do Flamengo não liberar o Pedro. Existe essa chance. O Flamengo ainda não bateu o martelo, ainda não garante que o Pedro irá para a seleção olímpica. Então, existe essa chance. Por outro lado, boa notícia, galera. Thiago Maia está muito próximo de voltar e a tendência é que volte agora em junho, que ele volte a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni agora em junho. Eu subi a matéria que diz o seguinte: o Flamengo está perto de ter um reforço caseiro de luxo. Após se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo, Thiago Maia cumpre a etapa de condicionamento físico e técnico e tem chance, mesmo que remotas, de ser relacionado para a partida do final de semana contra o Red Bull Bragantino, às 21 horas, o horário mudou, tá? Passou de 20 para 21 horas, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo dependerá da evolução e do desempenho nos próximos treinamentos durante essa semana, tá, galera? Então essa semana vai ser crucial para o retorno de Thiago Maia, tá bom? Internamente, a cautela é o sentimento geral, mas essa possibilidade não está descartada de ele ser relacionado no jogo de sábado já. Ele está treinando normalmente, tem participado ativamente dos coletivos. Ontem, segunda-feira, se destacou no coletivo, tá? Me disseram até que ele chegou a fazer gol. Então, assim, é um jogador que está bem, clinicamente curado. Agora depende muito mais do Rogério Ceni, que vai conversar
com o departamento médico do Flamengo para não pular etapas. Mas nos bastidores ali, nos corredores do Ninho do Urubu, todos respondem: olha, agora só depende do Rogério Ceni, o jogador está pronto. Vamos ver quando o Rogério Ceni irá relacionar Thiago Maia novamente, jogador que inicialmente tinha um prazo de retorno de 8 meses, ele operou em dezembro, tá, galera? Vocês vão se recordar, 8 meses foi o prazo inicial, e agora o departamento médico do Flamengo pode colocar o jogador de volta pelo menos 2 meses antes do prazo estabelecido aí internamente, lá no começo, o dia seguinte à cirurgia dele. Detalhes do contrato do Thiago Maia, não custa nada a gente recapitular aqui. Após a grave contusão do Thiago Maia, o Flamengo se antecipou ao problema e tratou de resolver a questão contratual junto ao Lille, time que é dono dos direitos econômicos do jogador. Anteriormente, o contrato de empréstimo iria até junho desse ano, tá? Ou seja, acabaria agora, mas a diretoria rubro-negra conversou com os franceses e conseguiu estender o compromisso por mais um ano, ou seja, até junho de 2022. Além disso, ficou combinado que durante o período de recuperação, o salário integral de Thiago Maia, olha que bacana, seria quitado pelo time francês. O Flamengo volta a assumir o compromisso financeiro após o primeiro jogo do volante depois da cirurgia. Ou seja, se ele entrar em campo no sábado, se ele for relacionado no sábado, a partir desse momento o Flamengo assume o salário dele. Outro acordo feito foi em relação à opção de compra. Anteriormente, o valor da cláusula era de 7,5 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais por 50% de direitos econômicos. Agora passa a ser 6,5 milhões, cerca de 43 milhões de reais, pelos mesmos 50% de direitos econômicos. Porém, tem um detalhe aí, um adendo. O Flamengo precisa comunicar ao Lille se irá exercer ou não a opção de compra até janeiro de 2022. Então, tem 6 meses aí pela frente para o Flamengo decidir. Vai comprar Thiago Maia em definitivo ou não vai? São 6 meses que prometem aí para a diretoria do Flamengo se organizar e estabelecer, vai contratar Thiago Maia ou não? Vale a pena pelos valores? Deixa a sua opinião aí. Galera, gostou das informações? Então se inscreva no canal. Você já é inscrito? Então compartilhe com os amigos, dê o like no vídeo, ajuda o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Você também pode fazer parte do clube de membros, o link está aqui na descrição. Rápido, prático e barato, galera. Dessa forma você tem direito a participar de um grupo no Telegram comigo e com outros torcedores do Flamengo, só para falar do rubro-negro carioca e também do futebol brasileiro, por que não? Lá você tira dúvidas, dá sugestões de pautas e muito mais, galera. O grupo está crescendo, está ficando bacana, agitado. Confesso para vocês que em alguns momentos não consigo acompanhar a resenha, mas está bacana, está maneiro lá. Valeu, galera, um abraço, tamo junto, fui!